Considerações finais, doutor Paulo Musi e depois Renato Cariani. Primeiro, doutor Paulo Musi, muito obrigado por ter vindo. Quais são as suas considerações finais sobre tudo que você está falando? Ou seja, é impressionante como a Bíblia não sai de moda, né? A gente está falando de coisas que foram escritas 2, 3, 4 mil anos e faz sentido hoje. Se você pegar a história de José, que há mais de 4 mil anos, a José do Egito, faz a superação dele, ele tem resolvido o problema de Faraó, e aí o Faraó bota ele no governo. Você vai se identificar com a história do cara. Ou seja, como é que pode passar milênios e você lê como se fosse a tua vida? A Bíblia é uma coisa que não sai de moda. É mais, como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, quais são as suas considerações finais? Esse podcast, para mim, foi muito, muito bom, porque eu consegui, né, alinhar a Bíblia com esse pensamento atlético, focado e disciplinado deles. Bom, vamos começar... Vamos refletir sobre tudo vamos isso. Vamos começar pelo... Considerações finais, não. Vamos refletir primeiro sobre tudo isso. Para começar nossas considerações finais, por que a Bíblia atual é mais atual que o Jornal de Amanhã? Porque ela fala de comportamento. O comportamtamento humano é um só. Não muda. A gente sempre vai ter... o que muda são os padrões, né? E aquilo que a gente está vendo, eu acredito que não depende só daquele que ama a disciplina, né? Eu acho que as pessoas elas têm confundido hoje, Thiago, repreensão com censura. Boa. Tá bom? A gente usa muitas vezes essas duas palavras como se fossem sinônimos, mas elas não são. Ela não é exatamente uma coisa. A censura é quando você pune pela palavra. A repreensão é quando você chama a atenção. E não é chamar a atenção, é você, presta atenção. Repreensão é a forma que os nossos pais nos educam. É isso que eu ia falar, é fácil entender quando você é pai. Você não está censurando teu filho, você está repreendendo. Muito bom. Né? Você está censurando quando você quer a punição pela palavra. Né? Então, eu acho que hoje as pessoas elas têm censurado mais do que repreendido. É só você olhar na rede social, né? Os linchamentos virtuais, como é que eles chamam? Aqueles... Cancelamentos, né? Os shadow bans, né? Isso é uma censura, né? Principalmente os shadow bans, né? Eles são uma forma de censura, eles não são uma repreensão. E de fato, né, eu acho que quando você tem uma pessoa que é bem educada, ela se permite educar. E uma pessoa que se permite educar, quem é o principal repreensor? É ela mesma, é a consciência. Agora, a gente tem que entender que a consciência é uma coisa que se desenvolve, né? O cara que trabalhou com isso chama James Heckman, ele foi prêmio Nobel e ele trabalhou sobre o que é consciência, uma coisa chamada densidade cognitiva, né? Que é uma forma de você avaliar a inteligência, né? Mas o que tem muito interessante sobre consciência? O que tem de interessante sobre consciência é que quando você compara o nível de consciência do ser humano, você compara isso por idade. Quando você pega um ser humano com 20 anos ou com 40 anos, ele tem de 6 a 12 vezes mais consciência do que um ser humano de 20. O que acontece na nossa vida hoje? A nossa vida hoje é permeada por decisões ou por atitudes que suplantam a nossa idade. A gente está tomando decisões, ou as pessoas, elas... e é curioso isso, né? Porque ao mesmo tempo que a adolescência ela esticou, né? Hoje o menino não sai de casa com 18 anos, ele não virou homem, ele virou estudante de faculdade, para depois ele virar profissional trainee, para depois ele virar estagiário, para depois, quando ele tiver uns 40, aí sim ele arruma uma namorada e decide que vai casar com 60. Né? Se você deixar, a coisa fica assim. Na lua de mel já não está funcionando mais nada. A lua de mel, a única coisa que funciona é o analgésico. Né? Então, e só que, ao mesmo tempo, olha o que a molecada quer de responsabilidade. Você pega um menino de 15 anos falando sobre a preocupação da vida dele, por exemplo, o aquecimento global. Cara, você não consegue arrumar teu quarto. Mano. Você está preocupado, você vai resolver o aquecimento global. Né? Quanto à censura na internet, você não resolve a tua vida, mas você está ótimo para falar a vida do outro.
Né? Então, para ver a vida do outro, isso é excelente. Né? Quer dizer, você está trazendo uma atitude de um homem de 40 anos para um cara de 15, 20. Né? O cara de 15, 20 não vive 15, 20. A gente tem uma idade por causa de uma razão. Tudo bem que a gente pode ascender a nossa capacidade de lidar com responsabilidades e problemas. Como? Aí é o problema da densidade cognitiva. Quando você está disposto a aprender. Disposto a aprender é mais do que uma situação, é um compromisso. Bom. Se você teve uma boa educação, você tem o seu órgão repreensor aqui brilhando e falando para você, vai lá, isso você tem que saber, isso você tem que conhecer, isso não faz diferença para você, mas faz diferença para o outro. Disposição de aprender. Fantástico. E a disposição de aprender, eu acho que é uma coisa que vem dos nossos pais. Por isso sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, sou muito grato à minha outra mãe, né? Eu tive 2 mães, a Pérola e a Heloísa, e essa gana aqui de aprender, isso me traz essa oportunidade maravilhosa de agradecer eles. Tiago, eu não tive bons pais como Paulo Musi, não tive bons pais como você. Se você não veio de uma boa família pode sair de você. Exatamente. Então, não olha para o passado. Eu não tive um bom pai, seja você um bom pai. Exato. Minha mãe foi narcisista, então você não seja narcisista. Exato. Ou seja, muda não, você. E você também pode, você também pode moldar a tua forma de ser pelas experiências que você passa. Boa. Então, pelas experiências que você passa, pela forma única que você tem de ter dentro de si a vontade, o desejo enorme de ser algo melhor. Aquela brincadeira que eu fiz com o Pablo, por exemplo, não tá ligado ao corpo. Tá ligado a ele olhar para algo e falar assim, cara, tem algo ainda para eu melhorar. Pessoas motivadas por desafios. Boa. Pessoas que adoram desafios tendem a ser pessoas que gostam de receber repreensão. Não, isso foi perfeito, porque você virou para ele. Você tem sucesso em tanta coisa, por que você não carrega o sucesso com você visível? Foi perfeito. Obrigado por esse desafio. Vou fazer. Boa. Agora, quando você também não está preparado para receber desafios, aí a repreensão te soa como aquilo que você disse. Censura. Como censura. Porque você está falando do meu corpo? Aí vai dizer, eu não tô falando do seu ele corpo, ele calma. quer te diminuir, mas Eu você tô não falando tem o do dinheiro que eu tenho. Mas você não tem o dinheiro que eu tenho. A pessoa quer Ele criar se sentiu desculpa de... censurado. Sabe por quê? Isso é Porque muito ele bom. não Isso é verdade. está preparado para desafios. Ele se sentou num trono, colocou uma coroa e falou assim, eu me alicerço naquilo que eu conquistei e isso para mim é o suficiente. Fantástico. E aí ele começa a perder o que é de mais gostoso na vida, que é viver. Viver é viver desafios. Aprender todo dia. Um abrigo. Primeiro Comida, abrigo, depois a comida, depois companhia e depois problema. O problema, quando você está falando sobre problema... Vou escrever vários livros depois desse podcast. E assim, presente pra você. Deixa eu te falar. Thank you. E Thiago, Thiago, para você, mas... Desculpa. Então, Wesley, a gente divide. Vamos botar isso num quadro. Não, só pede para assinar, pô, de Paulo Musi. Daqui, pronto. E ó, dividindo Esse é o maior aqui. livro que eu já escrevi. Problema, só para deixar claro para as pessoas, problema não é uma dificuldade. Problema é aquilo que te faz acordar. Opa! Preciso acordar porque eu tenho isso aqui para fazer. Boa. Problema não significa ser dificuldade. Então, é ter algo que te faça acordar. Muito bom. O ser humano, quando ele tem isso, por exemplo, dentro do máximo da simplicidade, meu pai acordava às 5 horas da manhã. Ele trabalhava em indústria farmacêutica, tinha que fazer a barba todo dia. Acordava, fazia a barba, tomava banho, se arrumava para ir trabalhar. 38 anos repetindo esse ato. 38 anos na mesma empresa. 38 anos cumprimentando o mesmo porteiro, porque o porteiro trabalhou lá por 42 anos. Um dia tiraram isso dele. Aí ele não tinha o quê? O problema. Um AVC, um infarto e depressão. Ser humano vive de problema. Quantas pessoas, quando se aposentam e não conseguem encontrar algo, um problema, caem doentes? Impressionante. Porque ela precisa de um problema. Aí o problema é a quê? A doença. Ela começa a cultivar doenças. Impressionante. Perfeito. Gente, eu quero agradecer... A caneta é sua. Eu quero agradecer profundamente... É sua? Já ia com a caneta, hein? É do Wesley. É uma Cartier. Eu não tenho uma Cartier. Ia com uma Cartier já. uma Cartier. Você vacilou agora, Brunet. Você tinha que ter agradecido. Você tem... O Wesley tem uma Cartier. Mas ele tem uma Cartier, Tá meu vendo? irmão.
Gente, Ter agradecido aqui, ó, pelo presente. as anotações de Paulo Musi. Boa. Então, no leilão do Brunet, tem o leilão... tem o leilão... Prepara pro meu leilão. Prepara. Porque essa semana... Vai ficar mais caro que o do Neymar? Essa semana foi lá em casa o maior goleiro do mundo atualmente, né? Luva de ouro, o Ellison, goleiro do Manchester City, foi lá em casa jantar. E aí eu fiz ele assinar tudo quanto é camisa. Ele falou, cara, mas por que tantas camisas do Manchester City? Eu falei, porque essa é pra eu usar, essa é pra eu dar pros meus filhos, essas aqui que eu vou leiloar. Né? Daqui a pouco eu vou começar a leiloar. Até aqui, ó, o Paulo Musi vai estar no leilão. Aqui, ó, para Brunet, com motivação, compromisso e consistência. O único livro de Paulo Musi, o único que eu tenho. Quanto que vale? Cadê a minha câmera? Cadê a minha câmera? Aqui, ó, quanto que vale? Quanto que vale? Começa a dar o seu lance aqui nos comentários. Pode ser teu único e exclusivo livro de Paulo Musi, onde ele revela tudo. Tá tudo aqui. É porra demais. Não, segredo pra ter esse Forte aplauso, Paulo Musi e Renato Cariani. Gente, obrigado. Deus abençoe.